Oi, graça e paz a todos. Quero dizer que é uma bênção, né? A gente poder vir aqui falar da palavra de Deus. E hoje o Senhor me trouxe aqui para fazer um alerta, para conversar um pouquinho com vocês. E é aquilo que eu sempre falo, né? Antes de você dar continuidade a esse vídeo, ore o Senhor, peça a Ele direção, que você escute, né, essa palavra com o coração voltado para as coisas de Deus, não pensando em mim ou no pregador, porque somos homens, né, e somos sujeitos a todas as coisas deste mundo. E, inclusive, eu até quero iniciar esse vídeo falando que, né, que nós não somos santos, não somos donos da verdade, eu não sou. Santo mesmo, só Deus, Ele é único, porque se nós fôssemos santos, nós já estávamos lá na eternidade, né? Então, Deus é bom, Ele é bom o tempo todo, só Ele, e Ele é justo. Então, se a gente está aqui falando da palavra do Senhor, é pela misericórdia do Senhor, não é porque nós somos melhores, porque somos letrados, nada disso. A gente fala aquilo que é revelação do Senhor, e se a gente não fizer aquilo que Deus revela, a gente não falar a palavra dele, ele cobra de nós. Então eu não quero ser cobrada, não quero carregar esse juízo sobre a minha vida, e fica essa palavra do Senhor para que todos, né, que tenham acesso possam ouvir e possam meditar nela, entendendo que é uma palavra vinda de Deus, né? Aquilo que sair da minha boca que seja a palavra de Deus. Então eu peço que você ore, que você peça a Deus comunhão, uma bênção para o seu coração e para você tirar, né, proveito da palavra que vai ser dada aqui, e que você questione, que você vá na palavra, que você peça a Deus sabedoria e direção. Amém? Eu vou dar uma introduçãozinha aqui, falando um pouquinho de mim, porque hoje a gente fala muito sobre a volta de Jesus, né? As pessoas estão gravando muito vídeos, estão falando muito sobre a volta de Jesus. Só que a gente já ouviu falar disso há muito tempo. Então, assim, quando eu era criança, eu me lembro, meu pai pastoreava uma igreja no interior de Minas. Eu tinha por volta de 6 anos, 5 não, mas de 6 a 7 anos, mais ou menos. E ele pastoreava numa igreja que era uma casa de uma irmã, um quintal. A igreja começou lá num quintal, e a gente saía, evangelizava, e o culto às vezes começava às 7 horas, 7 e meia, e as pessoas iam chegando, que aí iam convidando de boca a boca. E as vizinhas dessa senhora, tinha muita criança da minha idade, né? Então a gente fazia amizade com elas, brincava, e às vezes a gente se afastava um pouquinho dali. E me lembro que naquela rua tinha uma igreja bem pentecostal, né? Tem esse tipo, tem esse rótulo, né? E aí eu lembro que a gente estava brincando ali em redor, com aquela molecagem toda, fazendo travessura, e achando assim, né, que a gente era dono da gente mesmo, porque estava andando sozinho na rua, tinha 7 anos, estava brincando para lá e para cá. E a gente ficou na porta dessa igreja, porque eles usavam o microfone muito alto, e tinha pouca gente na igreja, mas o microfone era altíssimo, e o pastor, não sei quem era que estava pregando lá na frente, ele falava: olha, Jesus está voltando, se arrepende, se você der bobeira você vai pro inferno. E ele falava assim, sabe, com muita eloquência, e a gente ficava na porta morrendo de rir, achando aquilo engraçado, não do que ele estava falando, mas achando engraçado a maneira que ele estava falando, como se fosse errado, sabe? E eu me lembro que tinha uma pessoa que ficava na porta para convidar as pessoas para entrar, né? E aí chamando a gente para entrar, e a gente falava que não. E aí quando a gente olhou no relógio, a gente já estava atrasado pro culto lá da igreja que a gente congregava. E essas meninas, elas eram vizinhas, e de vez em quando eu chamava elas para ir, né, na igreja, elas iam também. E era até interessante, né, que a gente evangelizava e não estava nem sabendo de tantos, porque era da inocência, né, da criança. E para você ver, a gente rindo, brincando, e
ele falava isso de um jeito que às vezes batia aquele medo. E aí a gente saiu correndo e foi pro culto lá no quintal da irmã. A gente chegou até atrasado. Eu lembro que meu pai me deu um brigueiro. E tipo assim, você tava onde vocês estavam, que nem que chegou atrasado. Enfim, eu contei essa história porque eu me lembro disso com muita clareza. E com isso aí já se passaram um pouquinho mais de 35 anos, né? Eu já tô com 42, eu tinha meus 6 anos, 7, né, igual eu falei. E eu não me esqueci disso. Eu nasci num lar evangélico, eu já falei isso, num lar cristão, onde eu acredito que o meu pai e minha mãe se converteram pouco tempo depois que eu nasci, com todos os defeitos e tudo, mas criou a gente na presença do Senhor, ensinando as palavras, exortando, com muita disciplina até, bem disciplinado, mas nós aprendemos tudo o que tinha para aprender sobre Jesus, né? Sobre como Jesus nasceu, a história, o sofrimento, tudo, né? De Gênesis a Apocalipse. Mas aquilo que eu também já falei em outros vídeos, que eu também não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu não me interessava por isso. E aí, por a gente ser filho de pastor, a gente fica sempre querendo ser um pouquinho rebelde, não, porque eu não vou fazer, eu não vou ler, eu não vou, né? A gente fica naquela coisa, mas depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai dando valor, né? Então, eu sou muito grata pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, pelo ministério que ele exerceu e pelos ensinamentos, né? E eu estudei em escola com a educação religiosa, fui alfabetizada lá, estudei até acho que a 6ª série, depois eu fui para uma outra escola, mas a escola também era bastante rígida e tinha bastante alunos lá que não eram cristãos, né, que os pais colocaram como se o professor ou a escola, né, uma instituição religiosa fosse ter o controle, né? Não, meu filho vai estudar lá porque lá ele vai aprender a ser gente, ele vai aprender a respeitar, ele vai ter que aprender de Deus, porque às vezes o pai e a mãe não levavam o filho para a igreja, mas queria que a escola educasse, falasse de Deus. Talvez eles não queriam falar, mas não queria ter essa responsabilidade. Eu lembro que na minha sala tinham várias meninas que eram católicas, algumas falavam que não acreditavam em nada, de vários tipos de religiões, né, e crenças bem diferentes. Para você ver, a gente já criança, a gente já tinha a gente já sabia diferenciar, porque isso estava na nossa educação, isso fazia parte da nossa educação, que começava no lar, né, e se estendia para a escola, porque nós respeitávamos os professores tinham essa autonomia, né, de educar e de ser como os nossos pais na ausência deles, que é um ponto muito interessante, né, e era muito bacana esse tempo assim que a gente ficava lá e a escola ensinava a gente a orar, essa escola, né, em específico, ela ensinava a gente a orar, ela tinha um dia da semana que a gente só aprendia a orar, aprendia a cantar louvores, tinha um momento que se dedicava a instrumento musical, e tinha assim, momentos que eu até me aborrecia, eu ficava achando chateada, por que eu não estudo na mesma escola que fulano estuda, porque lá a escola é legal, porque lá o uniforme é diferente, porque lá comemora o Natal, lá é isso, é aquilo, ficava sempre nessa coisa. Mas graças a Deus, né, que o Espírito Santo me acompanhou todo esse tempo, e como meus pais me ensinaram no caminho que deve andar, aqui estamos nós, né, falhos, necessitados, vivendo pela misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, hoje os pais, eu vejo muito isso, pergunta se o filho quer ir para o culto, ou quer orar. Meu filho, você quer ir na igreja? Você quer orar? É um tipo de pergunta que eu posso dizer que eu já presenciei isso. Mas quando você tem um evento, um aniversário, quando você quer ir para o shopping, ou quando você quer ir para algum evento, algum lazer, até mesmo para a escola, você não pergunta para ele, meu filho, você quer ir no shopping? Meu filho, você foi convidado para o aniversário, você quer ir? Não.
você já tem seu compromisso marcado e o que você faz? Eu tô aqui generalizando, né? Claro que não são todos os pais que fazem isso. Tô exemplificando que é a maioria. Mas você não faz essa pergunta. O pai não faz essa pergunta, ele já leva. Por que que para ir aos cultos, para orar, essa pergunta tem que ser feita? Né? Se o seu filho ele vive debaixo da sua casa, dentro da sua casa, debaixo das suas asas, você é responsável por ele, né? Ele depende de você para tudo. Então, assim, tem essa diferenciação, né? E nós, como eu tô falando como filho, eu não sou mãe, mas assim, eu entendo que o filho, enquanto ele vive na casa da mãe, do pai, enquanto criança, ele não tem assim uma idade para escolher aquilo que ele quer. É lógico que tem as vontades, uma coisa que ele quer comer ou outra, mas tem certas coisas que é o pai que decide, ó, você vai comigo para a igreja, você vai comigo a tal lugar, hoje tem uma consulta marcada. E por que para as coisas do Senhor sempre tem um questionamento? Você pergunta se ele quer. Se você ensinar no caminho que deve andar, vai chegar um momento da vida que sim, que ele vai ter as escolhas, porque ele vai ter autonomia, ele vai ser responsável por ele mesmo, e aí você já fez tudo que poderia ser feito. Então, meus irmãos, onde eu quero chegar com isso? Você toma esse tipo de atitude hoje, sendo assim, meu filho, nós vamos para a igreja. Que se você não tomar esse tipo de atitude hoje, você tem grande chance de perder o seu filho para o mundo, né? Então, uma coisa muito assim interessante que tem deixado assim as crianças e os adolescentes bastante agitados e não querendo talvez nem sair de casa mais é o mafiosinho aí, né? O telefone que fica na mão deles aí 24 horas. E, gente, criança não tem necessidade de celular. Eu sei que nós vivemos num mundo tecnológico, né? E eu já ouvi questionamentos, mas as crianças vivem nesse mundo hoje, é a geração Z, né? Que elas têm que estar por dentro de tudo. Mas assim, eu acredito que tem um horário específico para tudo, porque tem muita criança que fica com isso 24 horas. Às vezes o pai não tem controle sobre aquilo ali, quando vê, até policia um horário, né, fala que vai ficar 1 hora e fica muito mais tempo do que isso. Então se você não educa o seu filho da maneira correta, no caminho que o seu filho deve andar, veja bem, eu não estou ensinando como o pai e a mãe, como você deve educar o seu filho. Eu estou falando com relação às coisas de Deus. Né, que hoje a gente não escuta mais falar de Deus, inclusive nas escolas nem pode mais falar abertamente sobre isso, né? Então, se você não educa o seu filho nessa questão, falando das coisas de Deus, o sistema, eu falo o sistema que é o que engloba tudo, né? Ele tá aí para fazer isso muito bem, né? E inclusive tem armas para colocar o seu filho contra você. E às vezes você não percebe. Então nós vamos lá na Bíblia agora, em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 6, que fala assim. Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Fala assim, ó. Porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então é isso que eu estava querendo dizer. Se você não tem autonomia sobre o que o seu filho faz, se você deixa o sistema dominar, é isso que acontece. Você tem um inimigo dentro de casa, né? E então assim é preciso ter essa visão. Eu entendo que o mundo hoje ele está numa correria muito grande e parece que as horas, os minutos, os segundos estão passando muito depressa. Quando você vê, você acordou cedo, seu filho foi para a escola, você foi trabalhar e você delegou as funções, às vezes para os seus funcionários, ou você, uma dona de casa que passa o dia, quando você vê, o seu filho já chegou da escola, não deu tempo de fazer a atividade da escola. E
Passou-se o dia, aí o filho tem que dar aquela relaxada, porque as crianças chegam estressadas, e com essa pandemia agora que nós tivemos, parece que as crianças ficaram ainda mais, né, agitadas, estressadas. E quando você vê, você já passou 24 horas e você não conseguiu nem sequer fazer uma oração, né? Talvez você nem orou pelo seu filho ao sair para a escola, você não consagrou a vida dele, não orou pela sua vida, não teve comunhão durante o dia e não sabe nem como falar de Jesus, né? De repente você está ouvindo esse vídeo, você não tem muita experiência, não tem sabedoria, você não tem o conhecimento da palavra de Deus, mas hoje você tem essa oportunidade de pegar a palavra de Deus e de ensinar o seu filho a orar. Aprende a orar para você poder ensinar ele no caminho que deve andar. E em Mateus 19:14, tem um versículo que fala assim, onde Jesus estava assentado, né, conversando com seus discípulos. Jesus, Mateus 19:14, Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Quando as crianças foram para abraçar Jesus, os discípulos impediram, né? Tipo, vocês estão aqui atrapalhando Jesus, que ele tá ensinando aqui as pessoas, como se as crianças fossem atrapalhar. E Jesus quer que as crianças venham até ele. Então, não os impeças. Não seja como os discípulos, né, ignorantes naquela época, impedindo as crianças de conhecerem a verdade, de chegar, de estar próximo de Jesus. Então, os pais, né, ou aqueles que são responsáveis pelas crianças, às vezes não sabem, ou também nem querem dizer não para os filhos. Então, o que está faltando? Fé, está faltando coragem e principalmente uma coisa que está faltando, que é o amor. Às vezes você acha que não está faltando o amor, mas quando você tem amor, você se preocupa em falar de Jesus para o seu filho, para sua filha, né, para o seu adolescente que está em casa. Meus irmãos, é sim, é o amor. Porque o amor, ele não é somente você dizer sim para tudo. É principalmente você poder dizer não. Você ter essa autoridade para dizer não. Não para isso, não para aquilo. E ter firmeza naquilo. Quando você está em comunhão com Deus, você tem essa firmeza, né? E a correção, ela é um ato de amor, porque, né, quem ama, corrige. Então nós vamos lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo de 1 ao 3. Eu já marquei aqui, tá, irmãos? Pra gente não ficar demorando muito aqui, né? Em Efésios 6, no capítulo 1, no capítulo 6, no versículo 1, fala assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe, ou seja, você como pai e como mãe tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Se você não aprendeu isso, aprende para poder passar para os seus filhos, porque isso está na palavra. A palavra é a boca de Deus falando conosco, é a revelação de Deus. Tudo que está aqui na palavra de Deus é verdade, foi revelado por Ele. Então, aqui não tem mentira, né? Aqui só tem a verdade. Então, é a oportunidade que você tem de estar sentando com seu filho. Eu até falei num vídeo anterior aí que a pandemia foi uma oportunidade. Às vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem, é a doença, por que está acontecendo isso com o mundo. Deus permitiu que o mundo parasse, né? Porque todo mundo ficou praticamente em casa e para ter oportunidade. O que aconteceu? O sistema se aproveitou disso e as crianças ficaram ainda mais próximas da internet, mais próximas de conteúdos terríveis, e falou-se de tudo menos do Senhor, né? Teve muitas pregações aí apocalípticas, né? E a gente escuta que Jesus está voltando desde muito tempo, a gente acha que isso nunca vai acontecer. Mas olha, é preciso, viu, irmãos, que a gente resgate os bons costumes, igual o exemplo que eu dei lá da escola. É preciso que a gente fale de Jesus, que a gente conte as histórias de Jesus.
Às vezes você senta com o seu filho, ele tem um medo, né, de dormir sozinho, você senta na cama e tem vários, na minha época tinha isso também, de livrinhos de historinha, tinha disco, né, aqueles disquinhos vermelhos, os disquinhos azuis que contava historinha de Chapeuzinho Vermelho, a história era tanta história, história de Cinderela. Irmãos, uma infinidade de história que às vezes criava até uma certa angústia, porque dava um medo, né? Quando você sabia que aquele lobo mau ia comer a Chapeuzinho Vermelho, ia ficar ali, a gente ficava com medo que ele estivesse debaixo da cama. E se for parar pra pensar, é uma história bem assombrosa, né? E por que a gente não conta para os nossos filhos a história de Jesus, né? Falar lá a história de Jonas. A história de Jonas é bem lúdica. A história também de Moisés, né? De como que Moisés, pela palavra de Deus, tirou o povo do Egito, né? E a história de José. Irmãos, tem muitas histórias maravilhosas. A história do nascimento de Jesus. E existem livros aí infantis que estão até ilustrados. Por que não introduzir isso para o seu filho em vez de contar histórias mentirosas criadas por pessoas que são assim instruídas pelo mal, né? Para escrever esse tipo de história que a gente carrega com a gente até hoje. Para você ver, eu não esqueci, né? Eu contei o detalhe da história aqui que eu escutei desde criança. Então, se você senta com seu filho, conta das histórias de Jesus desde criança, ele vai chegar no futuro lembrando daquilo que você contou para ele. Não é errado você contar uma historinha, mas saiba selecionar aquilo que você conta para o seu filho, porque as crianças guardam tudo que os pais falam. Então por que a gente não conta a história verdadeira de Jesus, né, de como que ele foi gerado, de como que Deus escolheu uma mulher, né, para dar à luz, e como que foi toda a história, né, de como que Jesus foi, a infância de Jesus, como que Jesus chegou até onde ele chegou, né, na morte de cruz. E por que a gente não conta essas verdades? Mas aí muitas vezes a gente prefere contar historinhas, né, que eu vou falar aqui rasgado mesmo, que traz uma mensagem assim diabólica, que a gente não sabe nem de que maneira que isso vai ser diluído na cabeça das crianças. E eu falo porque eu tinha medo da história da Chapeuzinho Vermelho e da tragédia, né, que aconteceu lá com a Cinderela, com a Branca de Neve. Olha, a gente não esquece essas histórias, né? Depois aí eu não acompanhei mais das histórias da Disney, não, porque eu acho que, se eu não me engano, eu parei na Cinderela, eu nem lembro se eu vi esse filme todo. A gente ouvia as histórias narradas, né, num disquinho na década de 80. Então, a gente não sabe de que maneira que isso vai ficar diluído. E principalmente, meus irmãos, aquelas crianças que estão assim, que estão na fase de aprendizagem, da formação de caráter e de personalidade. A gente pensa que não, mas todas essas coisas influenciam na cabecinha das crianças. E muitas crianças, muitas assim, são um pouco mais espertas do que as outras, elas conseguem, tipo assim, ter um pensamento mais acelerado. Você pode reparar que tem um grupinho de criança, tem uma que é mais curiosa, não é assim que é mais inteligente, ela é mais esperta, ela capta as coisas mais rápido. Então essas crianças, elas têm uma facilidade de absorver com muita facilidade. E o inimigo aproveita essa brecha, porque quando você vai falar de Jesus, ela já não quer mais saber disso. A outra história é mais interessante, porque as coisas que o inimigo ele institui, elas são coloridas, elas são instigantes, elas são interessantes, elas aguçam muito a curiosidade da criança. Não que as coisas de Deus não façam, mas isso vai depender de como você vai passar isso, de como você ora com seu filho, com fé, com fervor, e vai dizer assim: agora eu vou contar essa história para meu filho, vou ler uma palavra para ele, e o Senhor, quero que o Senhor haja na vida dele, para que ele possa absorver essa história, isso que eu vou contar para ele, como uma verdade absoluta, como aquilo que é a vontade do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa agir na vida dele. Por que nós, eu estou falando nós, tá? No modo geral, os pais, nós não temos essa vontade de querer falar a verdade. Então é preciso, sim, ensinar o caminho verdadeiro e não aquele conto, né, do eu vou para casa,
Por que a gente não ensina para ele assim, meu filho, ó, não vou ensinar para você que eu vou para o lar eterno. Nós almejamos morar na eternidade com o Senhor, lá é lindo, maravilhoso, é um lugar que Ele reservou para nós. Ensinar ele a ter esse desejo, sabe? A criança ter esse desejo de querer morar na eternidade, de que lá é o nosso lugar, né? Que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Pensa assim um pouco nisso. E um grande perigo, né, que tem rondado aí a nossa casa, as famílias de modo geral, é um grande vírus, né, que tem entrado nas casas. Eu também já falei sobre isso há um tempo atrás, né, sobre essa questão das brechas, né, que são dadas, os portais aí que são abertos dentro de casa através dos vídeos, né, que as crianças têm acesso. Então, esses vírus, ele tem entrado de que maneira? Através, né, dessas, eu chamo isso de mídia satânica, né, que são formadores de milícias, onde os valores são totalmente invertidos, as crianças estão perdidas nessa questão da sexualidade, de saber quem ela é, do que ela pode ser, e as escolas têm essa autonomia, né, esse consenso do sistema para poder dizer que, olha, se você sofreu alguma coisa em casa, você conta aqui para a escola. Então tem todos esses ensinamentos. Então tudo isso que tem acontecido é um vírus que tem entrado, né, dentro de casa e fazendo isso. E as crianças, na verdade, elas estão o quê? Elas estão órfãs dentro de casa com seus pais vivos. Não tem quem eduque. Não tem, assim, quem livre as crianças do mal. Elas estão à mercê e o inimigo está fazendo a festa. E é tão, assim, interessante que nós nos permitimos ser enganados, né? Porque o sistema, ele se dá o trabalho de colocar um nome bonitinho, né? Aliás, ele nem se dá o trabalho de colocar um nome bem bonitinho, né? É chamar de vírus mesmo. Aí eu até coloquei aqui, o vírus, ele do latim, vírus, ele é veneno, toxina, né? São pequenos agentes infecciosos. Não preciso nem de terminar de falar, sabe por quê, irmãos? Porque isso basta, né? O restante da explicação, ele é um pouco mais técnico, ele envolve, né, aquela questão de molécula, DNA e RNA que tem a ver aí com essas modernidades que estão acontecendo aí, né, o que está acontecendo com as crianças hoje. Enfim, gente, a maioria dos vírus, eles apresentam, assim, tamanhos diminutos, né? E quando eles entram na célula, só falando um pouquinho da ciência aqui, a capacidade da replicação assim, é imensa. Então, a gente pode dar o exemplo aqui, né? Cada lar, cada família, ela representa uma comunidade, né? E nós estamos preocupados o quê? Nós estamos preocupados com os vizinhos, né? Você pode até colocar entre aspas aí. Você está preocupado com os vizinhos? Porque você tem que preocupar com a sua casa, né? E nós vamos lembrar lá daquele outro vídeo falando sobre a história de Noé. Noé, irmãos, ele conseguiu um feito muito grande, que ele convenceu a própria família, né? Através do Espírito Santo, lógico, né? Deus falou com Noé, ensinou Noé como Noé construiria a arca, e Noé teve filhos e instruiu os filhos desde o início, ó, papai tá aqui, teve uma revelação de Deus, e foi explicando para ele, que era papo de doido, né? Se você for parar para pensar, Noé certamente sentou com seus filhos e falou, papai tá construindo uma arca, porque Deus falou que vai enviar o dilúvio. E com isso aí o tempo foi passando e as crianças vão crescendo ouvindo essa história, assim como nós crescemos ouvindo que Jesus vai voltar. E com isso daí já passaram-se quantas gerações, né? Nossos avós, bisavós que já partiram, algumas pessoas que nós conhecemos, né, no ano agora de 2020, 2021, quantas pessoas partiram, né, com essa doença e com outras tantas coisas terríveis. E Jesus já voltou para essas pessoas. Então, Noé poderia não ter autonomia e deixar os filhos dele se envolver com as coisas do mundo, que na época a Arca de Noé era uma grande tecnologia, né? Construir-se um navio, um barco, uma estrutura
tamanha daquela, era uma tecnologia, assim como nós temos tecnologia nos dias de hoje. Então, meus irmãos, é algo assim que você pode contar essa história de Noé e falar que tinha uma grande tecnologia que ele ensinou os filhos dele dentro da tecnologia instruída por Deus. Porque nós temos essa arma na mão que se chama Bíblia Sagrada. Né? Em cantar louvores, Noé tinha essa arma na mão, com aquilo que Deus revelou para ele, e ele passou para os seus filhos o que Deus revelou. Certamente ele teve dificuldade com os filhos ao se misturar com o mundo, né? Noé devia morar afastado um pouco mais da cidade, mas ele foi um pai, sabe? Ele era o líder de casa. Ele tinha autonomia, ele e a sua esposa deviam ser unidos, né? Com certeza, e unidos, né, na educação dos filhos. Então ele lutou para que a família dele toda estivesse na arca quando o Espírito Santo de Deus viesse, quando ele mandasse o anjo fechar a porta. E para o desespero de muitos, né? E Noé conseguiu salvar o quê? A família dele. Mais ninguém. Aí você fala assim, é pouco? Não. Noé salvou a família dele. Mas ele teve 100 anos para poder falar disso para todas as pessoas. Mas o principal ele conseguiu salvar. Então você não se preocupe com A ou B, com C, com seu vizinho, com um colega ali que vai criticar porque você está levando seu filho na igreja, porque você está falando de Deus, que vai achar que ele é um bobão. Noé escutou tudo isso calado. Mas quando a porta da arca se fechou, ele e a sua família estavam dentro e foram salvos. Você entende o que eu estou falando? É muito sério. Isso é muito sério. Então, o mais interessante é que Deus falou diretamente, né? Ele falou diretamente com Noé. Noé repassou isso para a esposa, né? E depois ela teve 3 filhos. Então, havia, sim, um pai responsável pelo seu lar. A figura paterna, né? A gente tem essa figura paterna, né, que representa, né, Deus na nossa vida. Deus é o nosso Pai, Ele quer o melhor para nós, Ele nos ama, Ele nos chama para querer as coisas dEle, Ele se revela a nós, e cabe a nós como filhos ouvir o que Ele tem a dizer, guardar os seus mandamentos e querer morar na eternidade, assim como os filhos de Noé quiseram entrar na arca, porque eles ouviram uma palavra revelada de Deus, que saiu da boca do seu pai e da sua mãe, porque teve autoridade do Espírito Santo do Senhor. Então, essa família, ela se uniu nesse propósito. É uma história interessante que você pode começar a contar para o seu filho, sabe? Vamos lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 7, vou ler do 7 até o 14, que diz assim: E era Noé da idade de 600 anos, já é bem velhinho, né? Quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, Noé entrou na arca, olha bem, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Olha, Deus teve misericórdia até das noras, né? Por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, de todo o réptil sobre a terra. Deus também teve misericórdia dos animais. E entravam de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Eu falei que eu ia ler o 6, mas eu estou lendo o 7. Eu vou ler o 6 para vocês aqui, mas olha que interessante. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, e entrou ele e toda a sua família, né, na arca. Eu vou ler aqui o capítulo 6, do 7 ao 14, igual eu falei para vocês que eu ia ler. Desculpa a confusão aí. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E o que está acontecendo hoje?
O que está acontecendo com o mundo hoje? O mundo hoje está corrompido. Então, se você não betumar a sua arca, você não fechar a sua arca agora, pode ser tarde. Você pode perder o seu filho para este mundo. E ele vai perder a salvação. Você pode perder a sua salvação. Então não se preocupa com o mundo lá fora. Preocupa-se com a sua casa, com a sua família, com a herança que você vai deixar. E essa é uma preocupação muito grande, porque os dias de hoje estão assim, dessa maneira. Cada um está no seu mundo, né? Agora tem esse mundo virtual, né? Que já é um projeto mais para frente aí. Então os filhos estão trancados eles estão trancados pela própria vontade dentro do quarto. Né? Eu lembro que a gente brincava na rua, a gente ficava incomodando, pai, mãe, deixa eu brincar, quero brincar com um coleguinha lá na outra rua, brincar de pique, brincar. E hoje as crianças não têm esse desejo, eles são prisioneiros de seus próprios pensamentos, deixam um aparelhinho pequenininho no videogame, uma coisa dominar a mente. E aí que eu falei, as milícias diabólicas estão sendo formadas na cabeça do seu filho. Então, ele fica trancado no quarto, muitas vezes vivendo numa bolha que você desconhece, você não sabe o que tem dentro daquela bolha, você não conhece seu filho. E o pior de tudo é que você não tem coragem de falar a verdade. Não, porque se eu chamar ele ali, né, vai vir pra fora, ele vai ficar nervoso. Ou chama ele para almoçar, almoça sozinho, não compartilha daquele momento de almoço, de café. Então, se você for parar para pensar, você não dá brecha, você não dá margem para falar das coisas do Senhor, mas você dá essa brecha dele ficar sozinho com o celular. E muitas vezes não adianta você falar que você não tem esse controle. Por mais que você vigie, que você tente, você não controla, né? É difícil você vigiar 24 horas, né? Mesmo que você fale das coisas do Senhor. A gente tem uma vigilância 24 horas, né? Agora o sistema vigia a gente 24 horas, porque a gente mesmo está aqui falando aqui na câmera, mas eles estão observando o que a gente está falando. É claro que é bilhões e bilhões de pessoas, mas aí os algoritmos são inteligentes, né? Daqui uns dias vai começar a bloquear, já estão bloqueando bastante coisa. Tem coisas que a gente fala aqui que por causa de uma palavra você é cancelado aqui e ali. Então, assim, as coisas já estão começando a estreitar. Então, você vai esperar o quê para você apresentar Jesus para os seus filhos e contar para ele a verdade, que Jesus vai vir, que o juízo vai vir sobre a terra. E se a sua casa não estiver preparada, nós vamos ficar. E nós, por omitir a verdade, o juízo vem. E vem, tá, irmãos? Não pensa que não vem, não. Se você omitir a verdade, se você não falar, Deus vai cobrar de você. E se eu deixar de falar também, Deus vai cobrar de mim. Então, nós estamos vivendo agora num período em que a gente tem que falar a verdade. Aliás, a gente sempre teve que falar a verdade. Mas na verdade, o que aconteceu é que em algum momento, eu falo a igreja, de maneira geral, ela se perdeu, se envaideceu. E o que aconteceu? Nós estamos vivendo assim nos tempos em que os papéis eles se inverteram, né? Antigamente as nossas mães, elas ficavam em casa, elas eram educadoras dos filhos, responsáveis por educar. E como é que eu vou explicar? A família era estruturada, né? Tinha o pai, a mãe, os filhos. O pai saía para trabalhar, a mãe ficava nos afazeres de casa. Hoje a gente sabe que tudo está muito diferente, a vida está muito corrida. Muitas mães precisam trabalhar fora para poder ajudar dentro de casa, né? Filho na escola. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar muito, ter mesmo um planejamento familiar, de pensar o que vai ser feito, porque orar a Deus, até mesmo na decisão de ter um filho. E lá em Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas, refletir em que momento você acha que nós estamos vivendo, qual o tempo que nós estamos vivendo, né? Tempo de chorar, tempo de colher, tempo de plantar, né? Será que nós estamos vivendo num tempo agora de gerar mais filhos? O que você acha? É uma questão de você fazer uma análise. Então, assim, uma coisa bem assim interessante
que eu parei para pensar um tempo atrás, que eu tenho observado isso, né? A gente convive assim perto de crianças, a gente vê bastante coisa acontecendo, acompanha até nos jornais. Irmãos, os filhos eles estão morrendo literalmente debaixo do seu nariz. Ele já perdeu vida, ele tá ali só a capa, mas assim a alma dele já tá totalmente entregue às coisas deste mundo. Então, às vezes, uma criança apática, uma criança desobediente, uma criança agressiva, qualquer coisa que você fala tem um palavrão na ponta da língua, responde, você pede para fazer uma coisa, não faz, vai mal na escola, muitas vezes não quer mais sair com os colegas, fica aquela criança sempre reclusa, e aí chega num tal ponto que muitos têm cometido suicídio, e, irmãos, é muito difícil. E a gente não vê falar sobre isso porque as pessoas não têm coragem, sabe? E dentro de casa tem acontecido coisas terríveis, violência doméstica, as crianças não sabem mais, não tem um limite de respeito. Antigamente tinha essa hierarquia, né? A mãe e o pai, só de olhar pra gente a gente ficava assim já temeroso. Agora não, agora fala, você vê que, né, que a criança, o adolescente, ele debocha. E isso ficou normal. Como assim que isso é normal? Que a gente não respeita mais os nossos pais, que agora é a escola, é o professor que é a cartilha nova lá que dita o que tem que fazer. Olha, o seu pai, ele não pode te corrigir, qualquer coisa você vem aqui, fala, e aí o conselho tutelar vai lá e resolve. Irmãos, nós não podemos perder a ponta da corda, deixar de instruir os nossos filhos, porque a palavra de Deus, ela fala sobre a correção. E o que está acontecendo? Hoje, a ganância e a vaidade, ela tá tão assim, ela tá tão presente na nossa vida, né? Porque o mundo, ele tá tão assim, chamativo, tão colorido, tão maravilhoso. A tecnologia veio aí para chamar a atenção da gente de todos os sentidos, né? A rede social, ela incentiva a gente querer a querer andar mais bem vestido, que isso não é errado, mas assim, a gente querer ser uma pessoa que a gente não é. Também já falei sobre isso. Então a ganância, a vaidade, o que ela tem feito? Agora eu vou falar das mulheres, né? Ela tem deixado as mulheres assim enlouquecidas, né? Então aí as mulheres, o que as mulheres agora estão fazendo? Estão deixando as suas casas e elas estão assim muito, né? Muito bem resolvidas. E eu vou fazer, eu vou acontecer, porque eu não vou ficar dependendo de homem, não vou depender de marido. Volto a falar aqui. Eu entendo que muitas mulheres precisam trabalhar, às vezes são a única renda, né, de casa, às vezes perderam seus maridos, ou precisam de uma renda extra. Mas, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente saber por que a gente está fazendo isso. Porque a gente fazendo isso, quando você vai trabalhar, se você realmente precisa fazer isso, por que eu tô falando isso? Porque às vezes você não sabe com quem que você deixa seu filho. Ah, eu deixo meu filho com a minha mãe, deixo meu filho com a minha tia, com a minha irmã, deixo meu filho com meu irmão. Ou então eu pago uma creche lá, igual eu estudava numa escola que tinha as instruções religiosas. Mas e hoje? Hoje não tem mais isso, assim, as escolas nem podem falar de Deus, porque nosso estado é laico, mas você não pode falar, você vai adorar A ou B, principalmente se você falar que é Deus, né, que nós adoramos o Deus único. E o que aconteceu? As mulheres estão saindo muito cedo das suas casas e quando chega a noite, às vezes os filhos já estão dormindo. Qual é o tempo que você tem para você sentar, meu filho? Como é que foi seu dia? O que você fez hoje? O que você aprendeu na escola? Olha, a mamãe ficou longe de você, mas a mamãe orou por você. A mamãe lembrou de você. E não precisa de ficar fazendo troca. Eu vou trabalhar, mas eu vou trazer para você um presente. Não faça isso. Não acostume o seu filho com trocas. Dê a ele o que ele precisa. Da água da vida, da palavra, dá a ele de beber. Ensina sobre Jesus. Fala para o seu filho quem é Jesus. Fala para ele que Jesus salva, cura e liberta, que na hora que ele tiver com pânico, que ele tiver com medo, ele vai saber para quem ele recorrer, e você vai estar lá no seu local de trabalho, você vai estar despreocupada, porque você entregou os seus filhos na mão do Senhor.
A gente entende, a gente sabe que muitas vezes precisa trabalhar fora, precisa sair, mas se você não tem essa necessidade, você está em fazer isso simplesmente por uma ganância, por uma vaidade, pensa bem se você quer realmente ter filhos, se você os tem, o que você está fazendo por eles, se você está pagando um preço. Porque quando você decidiu, né, ter este filho, você assumiu uma responsabilidade, o pai, a mãe assumiu uma responsabilidade muito grande. E Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar isso de uma forma pesada, sabe? Você omitir a verdade, você não falar de Deus, você está omitindo a verdade e Deus não se agrada disso. E nós podemos pegar o exemplo da Eva, né? A Eva, Adão e Eva moravam no paraíso, também já falei sobre isso. Só que o que aconteceu com a Eva? Adão já estava lá, ó, sozinho, tranquilo, já conhecia tudo, já tinha dado nome aos animais e estava tranquilo. Aí Deus pensou que Adão precisava de uma companheira, né, da mesma espécie que ele. Só que depois a Eva, o que a Eva fez? A Eva se achou mais esperta, e já sabendo, né, que ela não poderia fazer aquelas coisas, né, não poderia, Deus falou, ó, aproveita de tudo que tem aqui, mas aquela árvore ali não comerás o fruto, porque ali morrerás, né? O que aconteceu? A Eva foi querer ser mais esperta, ela foi lá, pegou do fruto, comeu, ainda induziu o Adão, né? Porque ela induziu, e ele, claro, né? Adão não está eximido da sua culpa. Mas olha só o papel da mulher. A mulher é aquela que ela tem a palavra dela dentro de casa. Se ela tiver sabedoria, ela sabe conduzir todas as coisas. Então a Eva que não foi sábia, né? Óbvio. Ela induziu Adão e Adão foi e provou também do fruto. Então nós vamos ler lá em Gênesis 3, no verso 1 ao 7. Gênesis capítulo 3, a Bíblia tem uma letra um pouquinho maior. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí respondeu-lhe Eva: do fruto das árvores do jardim podemos comer, sim. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha como é que a serpente foi incisiva, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente teve uma lábia, assim como a internet tem uma lábia para enganar todo mundo. Olha, você vai ser mais inteligente do que Deus. Olha, como assim, né, gente? Abriram-se então os olhos de vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e induziu e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, né, eles já estavam nus, mas eles não tinham se dado conta disso, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha bem, a mulher tinha tudo, ela estava com paraíso, né? A mulher não tinha nada que a gente, né, que nós mulheres temos tantas complicações hoje, né? A mulher tem esse poder, assim, ela tem essa percepção das coisas, nós temos essa percepção, Deus nos deu esse dom de ser ajudadoras e companheiras, e Eva não aproveitou isso, ela usou isso para o mal, e ela induziu o seu companheiro, e ela ceifou sua família, né? Dali eles foram jogados para fora do Éden. E no versículo 16, né, do mesmo capítulo, fala assim: e a mulher, e aí Deus disse assim para a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Porque Adão e Eva eram um só, né? Eles eram companheiros, e não tinha essa questão de que o homem tinha o poder sobre a mulher.
Mas quando aconteceu isso, Deus amaldiçoou, porque ela foi pra frente, né? Ela foi querer dar uma de... não posso nem falar esse nome aqui. Foi dar uma de empoderada. E olha onde que o empoderamento dela levou ela. Meus irmãos, nós sermos mulheres decididas, não tem nada de errado, mas nós temos que saber fazer a boa escolha. Querer ser uma boa esposa, se você planeja se casar, que você faça uma boa escolha, mas se você também não quer se casar, mantenha-se firme na presença de Deus, orando, jejuando, vigia e ora, interceda pelo seu lar, seja uma mulher que faça a diferença, não seja, né, não faça como a Eva fez, né? Ela tinha tudo nas suas mãos e jogou tudo isso fora por causa de ganância, por causa de vaidade. Ela quis ser melhor do que Deus e essa vaidade, essa ganância falou muito mais alto. E pra gente dar a sequência aqui, né? Então, assim, desde lá do Éden, Deus mostrando que o juízo, ele viria mesmo, né? Após os seus atos, né? Porque Deus avisou. Deus falou antes, não comerás daquele fruto, porque morrerás. O dia em que dele comeres, morrerás. E depois disso foi só sofrimento. Eva pariu com dores. Então, nós mulheres temos uma série de coisas, né? Essas questões hormonais, você pode reparar que a gente sofre muito mais do que os homens. Mas isso é um juízo. Tudo que nós fazemos, nós temos um juízo. Então, nós temos que cuidar da nossa família, porque senão haverá um juízo. E a responsabilidade da mulher nessa questão dos filhos é maior. Não estou eximindo o homem disso. Mas nós estamos falando para famílias que têm lares, né? Lares aí separados, né? Aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho, que seu casamento não deu certo, você se sente sozinha, tomando conta do seu filho, mas você pode fazer a diferença buscando a Deus e sendo instruída por Ele, assim como Noé foi, como a esposa de Noé foi. Tem histórias de mulheres maravilhosas na palavra de Deus, que você pode se basear nelas. Não deixe de ler a palavra, se instrui nela. E o que está acontecendo hoje? Essa longa jornada de trabalho está deixando os filhos muito tempo sozinhos, muito ansiosos. Então esse monitoramento do sistema ficou ainda mais fácil, porque é isso que o sistema quer. Ele ficou livre para fazer o que ele quer, para invadir as casas, né, com esse vírus, né, que eu expliquei. Então as crianças, elas estão indisciplinadas, desobedientes, elas estão longe do caminho do Senhor. Crianças que não querem nem sequer saber quem é Jesus. A gente está falando isso de lar, de pessoas que são cristãs, que quando você fala de Jesus, muda de assunto, não quer saber, não quer saber. Fala que vai no culto, é uma luta e é uma dificuldade, mas qualquer outra coisa sabe muito bem, sabe a hora de brincar, é uma dificuldade. Então, assim, estão vivendo literalmente nesse mundo virtual. E lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 24, Provérbios 13, versículo 24, fala assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Tem uma outra versão aqui desse Provérbios que é melhor. Deixa eu ver se eu acho que é rapidinho. Então, assim, não tem nada de errado você disciplinar, né? Então tá aqui, ó, 13, versículo 24. 13, 24. O que não faz o uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo castiga. Não é pra você arrebentar o seu filho e deixar ele, machucar ele, não. Mas instruir. Ó, meu filho, você levou uma chineladinha aqui porque mamãe não gostou do que você fez, você respondeu mamãe, papai. Disciplinar. A disciplina, ela faz parte e a palavra de Deus ensina isso, sabe? De você ter essa autonomia, de você ter essa autoridade dentro de casa como pai. Você mostrar que você é o provedor, que você você que está no comando. Você trabalha para dar o sustento dentro de casa e o seu filho não pode impor
o que ele vai comer, o que ele vai vestir. Não pode. Sim, nós somos carinhosos, somos amorosos, mas tudo tem um limite. E eu estou vendo que hoje não tem mais esse limite. Os filhos estão mandando nos pais e está se perdendo. As famílias não existe mais. A família mudou completamente. Não tem essa estrutura familiar de pai e de mãe. Tem crianças que estão nascendo em lares onde não tem o pai, onde não tem a figura do pai, onde não tem a figura da mãe. A criança tem 2 pais ou a criança tem 2 mães. Então, aí você fica pensando, como que a criança vai ter um entendimento daquilo que é a família, que é a instituição que está escrita na Bíblia, que é a instituição divina. O Espírito Santo de Deus, ele age de forma sobrenatural. E nós devemos orar por essas crianças que são órfãs nesse sentido. Porque de que maneira que essas crianças vieram ao mundo e como que elas vão saber a verdade, né? Isso é muito sério. E as escolas têm ensinado isso, né? Nós não podemos nem falar nada, porque tudo que se fala hoje é preconceito, você está errado. Mas, irmãos, eu não estou falando nenhuma mentira, eu estou falando aqui dentro da Bíblia, né? E nós precisamos analisar, nós precisamos de conhecer a verdade, né? E agora aqui, ó, em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 18, já diz assim, ó: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. É aquilo que eu acabei de falar. Você não vai pegar, seu filho vai arrebentar ele, sabe, machucar, não, assim. Você vai instruir. Aqui tá dizendo isso, olha. Que você tem que, olha, ele fez uma coisa que não é pra fazer, você tem que falar assim, ó, papai tá fazendo isso porque você fez isso, isso e isso. E mostrar isso dentro da palavra. É o tempo todo. Do mesmo jeito que Deus instruiu Moisés quando tirou o povo do Egito, ele saiu do Egito, foi até onde ele pôde ir, né? Porque depois Josué conduziu, falando o tempo todo de Jesus. Toda a caminhada que eles foram, e Deus falou: quando os filhos de seus filhos nascerem, vocês vão contando essa história. Conta de Jesus enquanto você deita, enquanto você dorme, enquanto você senta, enquanto você levanta. É o tempo todo falando de Jesus. Hoje as crianças escutam falar de Jesus quando vai à igreja. Quando vai, né? Na igreja, instituição 4 paredes. Que tem muita igreja aí que não está falando de Jesus, não. Tá? Eles tá com um tipo de coisa diferente aí que está falando de tudo menos de Jesus. Então, até esse cuidado a gente tem que ter. Saber onde que a gente leva os nossos filhos para conhecer a verdade. E Deus fala lá, acho que é Apocalipse, que vai corrigir os pastores que estão conduzindo mal as ovelhas. Porque tem muita escola bíblica dominical que não está ensinando as coisas que são para ser ensinadas, estão trocando as coisas, mantém as crianças dentro de uma sala em troca de um lanche, em troca de alguma coisa. Irmãos, não é isso. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada e você tem que ter autonomia, orar a Deus para te dar autonomia, para você ter essa autoridade dentro de casa para falar de Jesus. Você precisa desse tempo, assim como você tem tempo para trabalhar, tem tempo para lazer, tem tempo de fazer todas as coisas, mas você tem que ter um tempo em casa. Não dependa de igreja, não dependa de escola para ensinar a religião para o seu filho, não. Tô falando até de religião. Mas para você falar de Jesus, você pode falar dentro de casa, às vezes com 5 minutos. Se você falar dentro da revelação do Senhor, Ele vai te dar autoridade, e nesses 5 minutos você vai ganhar o respeito do seu filho, você vai ganhar a atenção dele, e naqueles 5 minutos o Espírito Santo de Deus pode visitar o seu filho. Você sabia disso? Mas precisa de um esforço da sua parte. Precisa de um esforço. De você querer que o seu filho conheça Deus. E isso, para tudo na nossa vida exige esforço. Se a gente quer um aumento de salário, a gente se esforça para o nosso patrão nos reconhecer. Se a gente quer comprar uma coisa que o nosso salário não dá para comprar, a gente se aperta um pouquinho e a gente consegue juntar, divide e compra, não é isso? A gente não faz isso? Se a gente quer fazer uma dieta, tô querendo perder uns quilos ali, a gente não se esforça? Por que para fazer as coisas de Deus a gente acha que é difícil? Eu vou orar, eu vou parar aqui 2 minutos aqui, é só começar a orar que a gente começa a abrir boca, só ler a Bíblia que começa a abrir boca. Aí o inimigo é sujo, já vai lá e na hora que você tá bem lá vendo um vídeo lá, aparece uma propaganda daquelas assim, que chama atenção, aí perde toda a comunhão. Irmãos, na hora que você for falar de Deus, procura nem ficar perto de telefone. A menos que você for usar e
né, para uma forma lúdica, assim, mas ora muito a Deus, porque o inimigo ele está investindo de todas as formas e tem sido muito difícil falar de Deus, porque cada dia mais as coisas estão estreitando. E isso aqui, ó, a palavra de Deus escrita, ela está sendo cada vez mais jogada nos cantos aqui de armário, sendo empoeirada. Porque a gente vai direto no celular, já quer ler de lá os versículos de lá, e aí entra uma propaganda, aquilo tira a sua atenção, desvia o foco. A internet ela é maravilhosa porque ela tem tanto que ela tem arma do mal quanto tem arma do bem. Mas por isso que a gente tem que ter sabedoria. E muitas vezes muitas pessoas não têm estrutura para estar mediante a internet porque não consegue separar o joio do trigo. Não sabe separar. Às vezes uma propaganda que a gente acha que é boba, aquilo fica na nossa mente, ó, durante vários dias e te induz a comprar coisas, a fazer coisas. Daqui a pouco você vai estar pensando naquilo 24 horas e você nem se deu conta que foi aquela propagandinha. Você estava ouvindo um louvor tão maravilhoso, né? No meio do louvor parece um negócio lá sinistro, né? Como diz o meu sobrinho fala isso. Sinistro. E aí? Irmãos, é muito sério. A gente tem que falar de Jesus o tempo todo. Nós somos, né, falando de nós de novo aqui, somos autoridade em casa. Ou você é autoridade em casa, ou você vai perder o seu filho. Presta atenção nisso. Vamos dar um exemplo bacana aqui. A gente tem o exemplo de José. José era o filho amado de Jacó, né? Ele foi o último, né? Ele foi o penúltimo, né? Depois dele ainda veio Benjamim. Mas Jacó tinha um amor muito grande, né? E o José era filho de Raquel, né? Que era o grande amor, né, dele. Mas José foi um menino criado assim muito mimado, porque como Jacó já era o filho da velhice de Jacó, ele foi criado muito assim. Não, meu filho vai ficar aqui porque eu posso perder ele, eu posso. Então ele tinha esse cuidado excessivo com José. E José, como José ficou muito perto do pai, né? Porque os outros filhos, né, ele tinha outros 9 filhos, 10 filhos, que eram 12. Os outros filhos vinham para o campo, iam trabalhar e não tinha. Jacó acabava não tendo aquele tempo como ele teve com José. Então ele falou muito de Deus para José, né? E falou de todas as histórias que antecediam, né? Que antecederam a história de Jacó. E Jacó teve essa oportunidade de ensinar tudo para José. Então José foi um menino inteligente, foi um menino espiritual. Ele bebia aquilo. E José queria interagir com os irmãos. E o que os irmãos faziam com ele? Os irmãos tinham inveja dele porque ele era o preferidinho do papai. Porque José fica com o papai 24 horas, que precisa de vir cá trabalhar, que não sei o quê. E leia a história de José, né, que está lá em Gênesis, no capítulo 37, que você vai entender do que eu estou falando. Eu não vou ficar falando aqui, você tem que ter curiosidade para você ir lá. É uma história maravilhosa para você contar para o seu filho e para você entender de como que não se deve passar a mão na cabeça do filho. José era um menino, foi um servo de Deus, ele era um menino obediente. E o que aconteceu com José? José, né, ele era mimado, e ele foi um menino invejado pelos próprios irmãos. Jacó pagou o preço por mimar demais José, e José pagou o preço, né, por ter ficado ali muito na barra do pai, porque ele ficou meio que isolado das coisas do mundo. Então ele não conhecia a malícia dos irmãos. Ele era um menino considerado assim, ele é inteligente, esperto, ele sabe das coisas de Deus, mas ele é bobo para as coisas desse mundo. Ele não tinha essa esperteza. Então José foi levado para o Egito, né? Teve toda a história, mas o Senhor teve misericórdia de Jacó, né? Para recuperar José, e teve misericórdia de José por ter passado por tudo, né? José foi escravo, ele foi vendido pelos irmãos, foi vendido pela própria família, depois ele foi escravo e ele passou por muita coisa até chegar onde ele chegou, que ele foi governador do Egito, mas ele foi forjado até o limite. Mas por que ele chegou até onde ele chegou? Porque lá atrás, na sua infância, ele aprendeu o quê? Ele aprendeu das coisas de Deus. Ele aprendeu que Deus criou o homem. Ele aprendeu que Deus ama o homem. Ele ouviu falar da história, de toda a história que antecedia. Ele foi um menino doutrinado pelo seu pai, né? José não tinha mãe. José foi criado sem mãe. Olha, uma outra coisa interessante. José não tinha a figura materna.
Mas o pai teve autonomia de criar José sabendo de todas as coisas de Deus. E quando José foi para o Egito, como nós estamos hoje neste mundo, sabendo das histórias que nós ouvimos de nossos pais, né? Tô falando de nós como criados na presença do Senhor. Tem muitas famílias que não tiveram esse privilégio e hoje nós estamos o quê? No Egito. Nós estamos vivendo no Egito. O mundo hoje é o Egito de antigamente. Não é fácil viver no Egito, né? O Egito era um lugar luxuoso, né? Onde tudo era permitido. Você podia adorar vários deuses. O homem podia ter várias mulheres. Tudo isso aí José poderia deixar de crer no Deus de Abraão e se apegar nos deuses lá né? Que tinha um Deus para cada coisa. Então, igual hoje aqui. Irmãos, eu falei lá, santo, no início, é só Deus. Não há outro, não tem intermediário. Não é para adorar A, B ou C, adorar Maria, adorar Antônio, adorar... Não, é adorar Deus. Não existe outro. A palavra de Deus abomina os ídolos. Nós estamos vivendo dentro do Egito. José teve oportunidade de fazer tudo o que ele queria e poderia ter ficado com raiva de Deus, porque Deus permitiu ele. Mas José tinha uma base, tá? José teve uma base. Então você pode mostrar isso para o seu filho. José não teve mãe, a figura materna, mas ele teve um pai que mostrou para ele que tinha um Deus poderoso, eterno, que cuida dos seus, que não desampara. José em nenhum momento ele tinha momentos que ele devia orar, Senhor Deus, por que me desamparaste? Mas Deus foi levando ele, foi forjando ele, né? Ele sofreu tudo que ele sofreu para depois ele chegar aonde ele chegou. E dentro do Egito ele foi governador. E ele foi permitido que quem quisesse adorar o Deus de Abraão poderia também. Olha só que benção. Nós estamos vivendo neste mundo, podendo falar para as pessoas adorarem a Deus, não adorar outros deuses. Não tem santo, não tem santa, é Deus. Nós estamos dentro do Egito, assim como José estava tendo essa autonomia. Por isso que é importante ensinar o filho no caminho que deve andar. Isso eu devo ter repetido várias vezes. Mas olha só, né, como é que pode. Até na desobediência, Deus é capaz de transformar. Porque Jacó foi desobediente. E na desobediência, em tudo que aconteceu, se você for ler a história lá de Jacó, José foi vendido, ele passou pelo deserto, ele foi tirado da sua zona de conforto, que José estava muito bem. Ele estava muito bem, obrigado. Dentro da casa do papai, aprendendo a ler, ele aprendeu tudo. Jacó teve tempo de ensinar ele. Jacó parou um tempo para ensinar as coisas para o seu filho. Então, Deus tirou José da sua zona de conforto. Porque ali onde ele estava, ele ia ser um menininho paparicadinho do papai. Ele não ia aprender as coisas dessa vida, que lá fora, que lá no Egito tem sofrimento, que lá fora as pessoas, elas são castigadas mesmo, elas passam por aflições, passam por angústia, a própria família te vende, te coloca na parede, não quer saber de você, te humilha, te massacra. E muitas vezes você está fazendo como Jacó, está protegendo demais o seu filho. Mas Jacó ainda tinha vantagem que Jacó ainda ensinava de Deus. E você, está ensinando de Deus? E quando você faz isso, você protege demais o seu filho. Sabe o que você está fazendo? Você está atrapalhando o crescimento, o amadurecimento do seu filho. Você está impedindo que Deus age na vida dele. Porque quando você cria o seu filho dentro de uma bolha, ele não sabe o que está acontecendo lá fora. Seu filho não sabe ter frustração. Se ele se machuca, você dá um jeito de não, que eu vou fazer isso aqui para recompensar isso aqui. Você não pode recompensar um tombo, uma coisa errada que seu filho faz. Não, tem que corrigir, tem que mostrar para ele, você fez isso aqui, você tá sofrendo a consequência porque você fez isso, isso e isso. E José aprendeu de uma forma muito intensa, né? E você tem essa oportunidade de não querer que seu filho tenha o sofrimento que José passou. Né? Ele foi tirado de dentro da sua zona de conforto para passar por tudo que passou para ele chegar onde ele chegou e alcançar o amadurecimento. Né? A ponto de depois perdoar os próprios irmãos, né? Aquilo que os irmãos fizeram com ele. De vender ele por uns trocadinhos. Então, irmãos, se você pular essas etapas, né, que são necessárias para o crescimento
do caráter, você vai perder o seu filho. Sabe por quê? Porque hoje a criança ela não se frustra, porque tudo é compensado. Ela não se machuca porque você não deixa que alguém magoe ele, se alguém falar alguma coisa com ele, ai, fulano, você é assim. Aí você vai lá, abraça, não, meu filho, mamãe, papai acha que você não é assim. E às vezes o seu filho, ele é visto por aí, né, no ambiente dele como um menino bobalhão, né? Vou usar essa palavra aqui, que não sei nem outra palavra que usa. Ou ele é muito bobo ou ele é esperto demais, né? E aí ele acaba se achando melhor do que os outros, porque você está criando ele dentro de um lugar onde ele não conhece nada que está à volta. Noé construiu a arca, mas enquanto ele estava construindo, os filhos estavam do lado de fora, conhecendo tudo do mundo, e Noé mostrando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas quando a arca estiver pronta, vocês vão entrar aqui. Vocês estão me ouvindo, rapaz? O papai está falando. Vocês vão casar com mulheres sábias, e quando vier a chuva, vocês vão entrar na arca com o papai e com a mamãe. E foi assim, e Noé lutou até o final. E assim como José aprendeu a duras penas, né? José aprendeu e foi forjado, mas ele teve a vitória. E ele também passou essa herança para os seus filhos. Mas é aquilo, passa a herança para os filhos e depois o Espírito Santo de Deus conduz. E você continua na sua função de pai, porque pai e mãe ora pelos seus filhos até morrer, não é? Porque são os pais, eles são responsáveis pelos filhos. Então, fica essa palavra, né? Uma outra coisa também interessante da gente falar aqui. O que será que foi que te trouxe a ver esse vídeo? Foi a internet, né? Então nós vamos falar aí agora dos viciados, né, na internet. O que as mídias sociais elas fazem hoje? O que as mídias sociais são? Elas são sanguessuga. Porque você fica ali 24 horas, você não consegue. Ela te manda uma notificação. E às vezes você está concentrado ali, seu filho está concentrado, estudando matemática, estudando português, estudando as coisas da escola, mas aí vem um cliquezinho, tá ali, aí você já vai saber o que o fulano fez, né? Porque fulano postou que viajou, fulano postou que comprou uma roupa nova, ou às vezes pegou emprestado de alguém e postou, e você fica desejando ter aquilo que o outro tem, aí você se mutila, tem muitos adolescentes e crianças que estão se mutilando, estão tendo crises terríveis de dor de cabeça, porque fica muito exposto, assim, fica muito próximo dessa tela que a gente não sabe que é essa tecnologia que tem, que está deixando as crianças doentes, já com problemas sérios de vista, assim, ó, ficando meio torto, né, porque fica muito com o telefone assim, andando com a cabeça para baixo, literalmente olhando para baixo, não olha mais para cima, né, não olha para o alto. Então fica sempre com aquele aspecto de pessoa assim, depressiva, que é isso que o inimigo quer mesmo. O inimigo quer que você sempre ande encurvado, olhando para baixo, sendo sempre com postura de escravo, nunca com postura de servo, com a postura, sabe, de eleito do Senhor. E as mídias sociais, elas são isso, são sanguessuga que estão sugando a vida, a sua vida, a vida dos seus filhos, e você mesmo contribui para isso, tá? Porque o que acontece? A gente mesmo vai lá e espalha notícias sobre a gente. A gente enriquece o sistema com notícias nossas. Aí você fica pensando, como que nossa, eu acabei de receber uma sugestão aqui. Nossa, como é que o celular sabia que eu gostava dessa cor, que eu gostava dessa marca, que eu gostava desse... que eu tava procurando esse tipo de... né? Eu tava procurando esse tipo de óculos aqui, né? Que combina comigo. Por quê? Porque ele ouviu, né? O algoritmo escutou o que você falou, e a inteligência artificial, ela tá tão mais inteligente que ela consegue ficar mandando... ela manda informações 24 horas. É aquilo que eu falei, quando você vê, você já está pensando naquilo, você já quer comprar aquilo, você quer ser igual àquela pessoa. Aí eu já falei isso também no outro vídeo, que tem os influenciadores, né, os influencers, que eles têm uma influência muito grande sobre a vida das crianças e dos adolescentes. As crianças já dormem e acordam pensando naquilo que vai assistir, no episódio que tem, e se não assiste, as crianças ficam agitadas, nervosas. O pai, para não se irritar, porque também está lá viciado nos aplicativos de conversa e quer saber o que está acontecendo com o vizinho, né? Que quer saber o que a vizinha postou, né? O que o pai do coleguinha lá da escola viajou para onde, será? E fica nessa curiosidade, a gente fica vivendo nesse mundo, a gente esquece das coisas reais e vai vivendo um mundo
criado especificamente para isso. Então os pais estão se perdendo e automaticamente os filhos também vão se perdendo. Então você que ainda não é pai, você não é casado, pensa no que você vai fazer, leia a palavra. É hora de eu me envolver num relacionamento, é hora de eu ser mãe, de eu ser pai, estou preparado para isso, eu vou conseguir enfrentar as coisas que eu vi, porque nós estamos vivendo um período muito difícil. Guerra sempre teve, né? Passando pela primeira, pela segunda, estamos enfrentando uma agora aí, que está gerando uma crise mundial. Irmãos, é muito sério. As crianças estão sofrendo muito, muito. Quando a gente olha aí as reportagens que aquelas crianças estão passando lá naquele local que está tendo aquela guerra agora, ali na Ucrânia, né? Olha o sofrimento. Quantas crianças que já morreram, quantas crianças que foram vendidas. Irmãos, é muito sério. Crianças que atravessaram a fronteira sozinhas, porque o pai teve que ficar para lutar, a mãe não conseguiu sair. Eu fico assim pensando como é só Deus para ter misericórdia. Tá muito difícil. Tá muito difícil. E quando a gente para pensar nisso, a gente pensa que uma criança ela é tão inocente, ela não tem maldade. E elas estão expostas a todas as coisas. Jacó tentou proteger José ao máximo. Mas chega uma hora que não dá para você fazer isso mais, porque Deus pode te levar. Se você idolatrar o seu filho, vem o juízo, porque Deus está acima de todas as coisas. Então pare e pensa no que você está fazendo com a sua vida, no que você está fazendo com o seu filho, como que você está educando ele. E pensa, para um pouco para você pensar, né? Existem muitas coisas, né, nesse mundo, mas vamos pensar no agora, nessa guerra que está acontecendo agora. O que você acha que está acontecendo com as crianças recém-nascidas, que estão lá na maternidade esperando algo acontecer para poder sair dali? Quantas vão morrer de fome? Porque vai chegar uma hora que vai acabar o suprimento. O mundo que nós vivemos real é esse. O mundo real é esse. Não esconde isso do seu filho. Mostra para ele que o mundo é cruel, mas que Deus é a salvação, que Deus é a verdade, que Ele realmente te ama. Que independente do que acontecer, não importa as circunstâncias, Deus vai estar com você, Deus vai estar com seu filho. Meu filho, você vai para a escola hoje, você não quer ir? O coleguinha lá, ele tá fazendo bullying, né? Que agora tem essa palavra. Eu sofri bullying na minha escola a vida inteira e tive que lidar com isso. Eu aprendi a lidar com isso. Nós temos traumas? Temos. Muita coisa a gente guarda da infância que mexe com a nossa cabeça, com o nosso psicológico, aflora na nossa pele, a gente fica doente. Mas a gente entende que a gente teve que passar por aquilo ali para a gente poder hoje ter maturidade, para a gente saber viver nesse mundo. Porque o pai e a mãe não vai ser eterno, assim como Jacó não foi eterno. A mãe de José partiu antes. Ela era idólatra, tá? A Raquel era idólatra. Ela não conseguiu passar para José as coisas, mas Jacó, né, que depois foi nomeado Israel, ele teve essa sabedoria de falar mais de Deus ainda para José e para Benjamim. E você não pode perder essa chance. Nós estamos vivendo num mundo que é real, que tem maldade, que tem doença, que tem peste, que tem guerra, que tem confusão, que tem 1 milhão de coisas acontecendo. E o seu filho está aí disponível para tudo isso. E você é o único capaz de travar isso, se você botar o seu joelho no chão e você ter autonomia dentro do seu lar. Porque a partir do momento que você aprender a dizer não, em comunhão com o Senhor, Ele vai te dar autoridade, você vai saber dizer não, mesmo que Ele bater o pé na hora. O inimigo não vai ter poder na sua casa. Não vai ter poder porque você vai blindar a sua casa na oração do sangue de Jesus. Seja essa mulher, seja esse homem sábio dentro de casa. Eu não estou falando de igreja a 4 paredes. Se você puder ir levar o seu filho num lugar que fale a verdade, que ele aprenda coisas boas e que você aprenda também, mas que você chegue em casa, olha, o pastor falou isso aqui, mas eu vou ler aqui, ó, meu filho, minha filha, né? Ou se você cuida de um sobrinho, se você cuida de uma pessoa, né, que por alguma situação da vida
teve que ficar com um tutor. Olha, nós fomos na igreja hoje, o pastor falou isso, vamos meditar na palavra? Vamos ver se isso que ele falou é do Senhor? E ora. Aí não sei orar. Sabe sim, você não sabe pedir um lanche lá Ora com o Senhor. Senhor, eu quero isso pra minha vida. Ó, eu quero criar meu filho no caminho do Senhor. Eu quero que tu, Deus, livre meu filho lá na escola. E vai orando, porque a oração, você vai aprendendo a orar, você vai aprendendo a dialogar com Deus na prática. Você não aprende as coisas, né? Você não vai matricular na aula de inglês, você não aprende a falar inglês pela prática. Você aprende o ofício lá, né? O seu ofício lá no seu trabalho pela prática. Você aprende a pegar um ônibus lá, pegar a rota certa, porque você vai praticando na oração a mesma coisa, ler a palavra, tudo é prática. E você não faz disso um ritual, você faz disso uma necessidade, como é o alimento, como aquilo que nós comemos, como a roupa, como escovar os dentes, né, como ir periodicamente ao médico. É uma prática, mas não como ritual, mas você faz isso como benefício para a sua saúde. Então cuida da sua saúde espiritual, cuida da saúde espiritual do seu filho. Eu volto a falar, que se você não fizer isso, você vai perder o seu filho, espiritualmente e fisicamente. Porque do jeito que as coisas estão indo aí, eu tenho visto crianças e adolescentes tirando a própria vida por causa de nada. Porque o menino chegou para ele e chamou ele de feio. Ele não sabe lidar com isso. E às vezes o pai nem sabe, né? Não sei se vocês viram uma reportagem que o menino postou uma foto e a outra pessoa lá do outro lado, que não sabe, não sei nem de onde que é, às vezes é de outro estado. O menino falou uma coisa dele e ele ficou com muita vergonha daquilo que foi falado e ele cometeu suicídio. E aí? Você está preparado para perder o seu filho? Porque do jeito que as coisas estão indo, Deus está levando muitos. Pode reparar. Ah, mas morre gente todo dia. É verdade. Desde que a gente se entende por gente, morre gente todo dia. Mas você reparou como é que ao nosso redor a gente está perdendo, nós estamos perdendo pessoas muito próximas. Parece assim, a morte está chegando perto. Irmãos, o viver com Deus é ganho e a morte com Deus é lucro, não é isso? Deus tem prazer na morte dos seus santos. Não, o viver com Deus é lucro e a morte em Deus é ganho. É muito maravilhoso as coisas que Deus tem para nós. Se eu fosse ficar aqui, eu ia ficar 2, 3 horas e o vídeo já se estendeu bastante. Eu nem terminei de falar o que eu tinha que falar. Cuida do seu filho, cuide da sua casa, ore com seu filho, comece isso agora, comece a fazer isso agora, porque você só tem a ganhar. Você vai sofrer um pouquinho no início, como com tudo nessa vida a gente sofre quando a gente está começando, quando é uma novidade, não é? Quando a gente aprende a falar, quando a gente aprende, quando é o primeiro dia de aula, quando é o primeiro dia do trabalho, o primeiro mês de adaptação, quando você se muda de uma cidade para outra, tudo é sofrimento, né? Quando você faz uma cirurgia, você se recupera. Você vai se recuperar dos nãos que você vai dar para o seu filho a partir de agora, porque o que vem por aí nos próximos meses, no próximo ano, não é brincadeira. Prepara o seu filho, se prepara para o que tá para vir, se prepara e se arrependa enquanto ainda é tempo. Fala de Deus para o seu filho, fala da história de Jesus enquanto é tempo. Não se deixe ser enganado, não se engane, não deixe o seu filho ficar sem saber da verdade. Procura falar das coisas de Jesus. Vamos aproveitar o tempo que nós temos. Faz isso agora, nesse momento. Ora a Deus, pede a Deus para te dar sabedoria, porque olha, a internet, a rede social, ela tá tragando, porque você dá muita informação para a internet sabe muito mais de você do que você mesmo. A internet sabe muito mais do seu filho do que você sabia? Que o que ele conversa com outras pessoas, o que ele expõe nas redes sociais através de outro nome, de outro codinome, ele passa informações ali dele ou dela que você nem sabe.
E às vezes um vizinho, alguém comenta lá, fulano, não sei o que, seu filho. Não, meu filho não faz isso. Faz, só que você não sabe. E o pior de tudo é que você nem acredita. Você acha que a outra pessoa ela é louca porque falou um negócio desse do seu filho. Aí você vai defender com unhas e dentes que meu filho, ele é isso, meu filho é aquilo. E não é, gente. Não é. Até isso, o mundo tá permitindo que você seja enganado. Você fica, cego. Você fica cego, surdo e, mudo. Porque você não tem coragem de botar o dedo na cara do seu filho e falar assim, você é isso, isso tá errado. E de corrigir. Assim como a palavra de Deus instrui lá em Provérbios, você tem que corrigir o seu filho, você tem que ter autoridade sim. Não é para espancar o filho não, mas é para corrigir. Porque ele tem que te obedecer. Ele tem que comer o que você... mamãe e papai hoje tem na mesa isso aqui. Nós vamos comer isso. Porque uma hora vai dar fome. E nós também temos fome da palavra de Deus. Se você não falar... Você sabe o que é esse vazio que o seu filho tem hoje? Meu filho é deprimido, ele não sai do quarto. Sabe o que é isso? É fome, é sede. Mas não é de comida não. Não é de água, não é de refrigerante, não é de achocolatado não. Ele está com fome e sede do Espírito Santo. Está com fome e sede de Deus. Tem criança que o Espírito Santo desperta e fala, eu quero conhecer Jesus. Aí você não entende, do nada meu filho falou isso. Aí você acha ridículo. Mas você não acha ridículo quando ele fala o nome desses bichos aí que tem na internet. Eu falo bicho que é cada coisa que tem nessa internet, gente. Meu Deus, e que é de assustar. E tem dentro de casa isso, porque é um brinquedo. E aí você fica perguntando, como é que meu filho falou de Jesus? Às vezes escutou algum coleguinha, alguém falar. E aí você não está atento, você não está prestando atenção, você não está em comunhão com Deus, você deixa pra lá. Tem gente que se atenta. Vai lá, eu quero que meu filho conheça Deus, porque, olha, a coisa tá feia lá dentro de casa. Dentro de casa escuto muito palavrão, lá dentro de casa o negócio tá assim, meu marido saiu de casa, ou a minha esposa saiu de casa, eu fiquei com meus filhos. Né? Porque tem isso também, às vezes a mãe abandona. Às vezes a mãe tem vários filhos aí e não aguenta, porque, sabe por quê? Quer ficar 24 horas aqui, Aí o filho tá lá, entendeu? Porque isso aqui dominou. Porque o mundo, ele se resumiu aqui. O Egito tá todo aqui dentro. A gente tá vivendo nele, mas ele tá aqui dentro. Aí você tá aqui, mas lá fora, guerra, rumores de guerra, as coisas estão acontecendo, aí sabe o que acontece? A pessoa vem e chama de teórico da conspiração, porque você... Que é isso que você tá falando? Sabe por quê? Você tá aqui, mas o mundo real tá aqui. E o inimigo, ele tá em todo canto. Mas se Deus está com você, o inimigo não chega perto, porque você tem autoridade no Espírito de Deus. O seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, sua sobrinha, aquele que você cuida, ele tá amuado, tá depressivo, ele tá resistente, ele tá assim, que menino rebelde, ele está com sede, com fome. Mas não é de comida industrializada, não é de nada disso não. Ele está com sede e fome do Espírito Santo, de Deus. E quando você começar, o inimigo vai tentar te afrontar, mas você vai lutar. Porque vai chegar uma hora que a tempestade vai passar e você tem que estar pronto. Porque às vezes Deus faz todas as coisas porque Ele quer preparar você, quer preparar o seu filho para levar para a eternidade. Né? Muitos estão no leito de... Irmãos, é difícil falar isso, né? Porque falar que você não é mãe, você não sabe o que é perder um filho, o que é perder um pai, uma mãe. Você não sabe o que é. Eu sei. Eu perdi, eu tive 2 abortos. Mas não é a mesma coisa? É sim. Isso não me faz disso menos ou mais do que ninguém. A gente fala por experiência, eu também sou filha. Né? Eu posso falar isso como filha. É muito difícil a gente perder alguém da família, né? Igual quando eu perdi meu pai, foi muito difícil para mim, para os meus irmãos. E criar, né, os filhos, igual os meus irmãos criam seus filhos. E muito difícil. Isso há 20 anos atrás, mas e agora? Que a geração está totalmente diferente, o mundo que eles vivem agora é esse. Mas o Deus que nós cremos é o mesmo. Ele é o mesmo Deus lá de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus de sempre. Ele não mudou, ele não muda. Você pode falar de Deus porque Deus não é retrô. Tá? Ele é aqui, Ele é a pedra viva. Ele é a fonte da água. Ele é tudo para nossa vida. Ele é nosso alimento diário. Deus não é cafona. Falar de Deus não é cafona.
Tira isso da sua cabeça. Se você acha que isso é ridículo, que isso é alienação, sai desse mundo aqui, ó. Usa isso aqui só para as coisas de Deus. Tem muita coisa de Deus na internet, muita. Mas tem muita coisa que não é de Deus. E essa muita coisa que não é de Deus, ela está exposta. Porque as coisas que são de Deus, você pode olhar lá quando você abre as redes sociais, né? Eu não posso falar muito de rede social. Mas assim, quando você abre, tem muito mais coisas do mundo do que... você segue um monte de gente lá, né? Mas as opções que você tem são muito mais do mundo do Egito do que de Israel. Para pensar nisso. O quanto de lixo tóxico que está entrando na sua casa, já está com mau cheiro, já está com aquele chorume, a sua casa já está empoeirada, a tinta da sua casa já está descascada, seu filho está morto, e você não percebeu. Sabe por quê? Porque você também está morrendo. Quando você está morrendo, você está doente, você não percebe as coisas que estão ao seu redor. É ou não é? Quando a gente está doente, a gente quer ficar só deitado e querendo melhorar, a gente não tem força nem para se alimentar. Se você que é mãe, é pai, é o tutor, você não tem essa capacidade, que dirá o seu filho que depende de você. É pessoa se Deus abandonasse a gente que abandona ele. Porque quando a gente abandona Deus, a gente fica doente. Fica cego, fica surdo, perde até a língua. Porque a gente não consegue, sabe por quê? A gente fica com medo de falar as coisas de Deus, fica com vergonha. E não podemos ter vergonha. Gente, a instituição do lar é pai, é mãe e filho. Não tem outra maneira. E as crianças que estão vivendo neste mundo hoje, em algum momento, alguém vai ter oportunidade de falar do amor de Deus para aqueles que não estão ainda entendendo, porque a palavra de Deus já está em todos os cantos. Não, Jesus não está escondido, apesar de que a mídia tenta esconder um pouco, mas sempre tem alguém, sempre tem. Olha, eu vou lembrar de mim lá no interior de Minas Gerais, foi uma cidade chamada Carangola, Minas Gerais. Pra você ver, eu tinha 6 anos, eu falei 6, 7 anos, né? Eu nunca esqueci. Alguém falou a palavra Jesus está voltando. E eu me assustei, porque eu achei que Jesus ia voltar àquela hora. E olha, eu era criança, né? Você imagina, agora, já tem quase 40, já tem uns 30 e poucos anos, mas eu nunca esqueci disso. Então você acha que se você falar com seu filho agora com a autoridade do Espírito, e as crianças que estão nascendo em famílias diferentes, né, do que a palavra de Deus ensina, não tenha medo de falar, mas não separe as pessoas, não deixe de amar as pessoas. Deus falou, nos ensinou o mandamento que a gente tem que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama você do jeito que você é. Só que ele não ama o pecado. A gente ser uma coisa é uma coisa. Agora, viver, permanecer no pecado, Deus abomina o pecado, Ele abomina o que você é. Porque Ele te criou, você é a imagem e semelhança dEle. Então, em algum momento, as crianças, os adolescentes, as pessoas vão ouvir falar de Jesus e em algum momento elas vão se atentar para isso. E nós somos esses canais, né, de bênção. Aonde quer que nós estejamos, temos oportunidade de falar de Jesus. Você que frequenta templos, né, igreja, quantas pessoas você conseguiu convidar para ir com você? Você orou para um fulano para ir no culto com você? Irmãos, a igreja não salva ninguém. Lá é um local onde se prega a palavra de Deus, mas também tem que ter muito cuidado com o que se fala. Então a pergunta é, você teve oportunidade de levar pelo menos o seu filho na igreja? Você teve oportunidade de, você como um homem ou mulher de Deus, teve oportunidade de convidar o seu parente, uma oportunidade de convidar alguém para ir na casa do Senhor? Ou você está com vergonha? Porque para falar de tantas coisas a gente, né, não tem vergonha, a gente até é engraçadinho, né? Até atiradinho. Mas para falar das coisas do Senhor dá uma vergonha. Nossa, um negócio assim que é difícil, né? É difícil.
Irmãos, a gente não pode ter vergonha, nós não podemos ser omissos para as coisas de Deus. Jesus está voltando, Noé colocou os seus na arca, e quando a tempestade veio, quando o dilúvio veio, ele salvou. E olha, o tempo que Noé ficou na arca não foi fácil ficar com família, tá? Porque ele tinha nora, né? Tinha noras ali dentro. Não era fácil viver com cada um com personalidade diferente e cuidando de animais. Você imagina o cheiro horroroso que devia ser, né? Que devia estar naquela arca toda fechada. Mesma coisa a gente vivendo dentro de casa. Cada um com pensamento. Todo mundo com seu lixo. Como é que você lidar com isso? Ou você acha que não é a mesma coisa? Jesus está voltando. Está voltando, vai buscar a sua igreja. Você quer ir para a eternidade com a sua família? Assim como Noé levou todos? Queira isso. Tenha esse desejo no seu coração. Abre o seu coração para Deus agora. Chora aos pés de Jesus. Chora pelo seu filho. Seu filho está nas drogas, ele está na sarjeta. Seu filho saiu de casa. Seu filho, ele está rebelde. Não desiste dele, porque você deu à luz a essa criança que hoje é um homem formado ou é um adolescente transtornado, mas você não pode abandonar ele, porque Deus não te abandonou. Deus não abandonou Jesus na cruz. Então você não tem esse direito de abandonar o seu filho. Você tem que amar o seu filho e orar por ele e pagar um preço. Ainda que Deus o leve, mas você vai saber que ele vai para a casa do Pai. Eu vou, para a eternidade eu vou. Entendeu, irmãos? É muito sério. Ora a Deus e pensa no que está acontecendo. Pensa antes de tomar a decisão, de entrar no relacionamento. Pensa antes de você planejar um filho, que tem, já falei, tem tempo para todas as coisas. E olha, se Deus tivesse um Facebook, certamente ele não excluiria ninguém, né? Como as pessoas fazem, né? As pessoas estão no Facebook, aí hoje a palavra é cancelar, né? Vou cancelar fulano, eu não gosto de fulano, eu não... As coisas que ele posta aqui, você tá cheio de inveja no coração, você vai lá e bloqueia a pessoa, porque você não aguenta ver a vida da pessoa. Uma vida mentirosa. Deus certamente não excluiria, não. Ele pegaria todas as pessoas e colocaria, e daí instruir as pessoas, porque Deus não é esse que cancela as pessoas, que julga. Deus tem o poder de julgar, mas ele te ama do jeito que você é. Ele não é como ser humano que fica julgando as pessoas, porque atrás aqui das câmeras nós somos muito corajosos, né? Nós somos capazes de chamar o ser humano de todos os nomes, de humilhar, de espezinhar. E Deus, ele faz isso com muito amor. E faz isso, com a gente. Ele não expõe a gente. Deus não expõe. Se você foi em algum lugar aí que a pessoa te expôs no meio de todo mundo, Deus não faz isso. Deus, ele tem em particular, e é lá no privado, né? No assunto privado. É você e ele. Eu e Deus, é você e Deus, é seu filho e Deus. E você, como pai, tem essa obrigação. Deus é amor. Deus é amor. Ele te ama, pronto. Ele te ama do jeito que você é. Então você muda enquanto é tempo. Escolhe Deus. E queira essa escolha para os seus filhos. Enquanto você pode. Que depois que ele pegar uma idade, aí ele vai andar sozinho. Mas aí você já vai estar livre de culpa. Porque você ensinou no caminho que ele deve andar. E isso, meus irmãos, é pensar com inteligência, sabe? Não é pensar com... Não com esses raciocínios aí de jogo e esses discursos aí acelerados. Talvez você tá vendo esse vídeo aí no modo 2, né? Eu brinco muito aqui com meu esposo. Você tá vendo vídeo, eu vi um monte de vídeo hoje aqui. Tudo... Amém. Você entendeu alguma coisa? Você reparou na entonação? Será que eu fiz uma pergunta? Será que eu indaguei? Será que eu dei uma resposta? Será que eu fui debochada? Será que eu fui cínica? Como que foi? Você conseguiu entender a minha expressão através da minha palavra? Porque se você ouve tudo no modo automático, como o mundo está ensinando hoje, que as pessoas não têm paciência de ouvir nenhum áudio, ainda mais essa mensagem aqui que vai ficar com bem mais de uma hora, vai ficar enorme. Aí se você chegou até aqui ouvindo tudo na velocidade 2, será que você conseguiu entender? Não porque eu também falo, eu falo rápido. Mas Deus, ele quer que você separe um tempo para ele, para você realmente ouvir. A pessoa, se Deus estivesse falando com a gente aí ele falou com você uma coisa e você não entendeu. E é isso que a gente está fazendo com Deus hoje, sabe por quê?
Deus está lá falando com você, aí você fica naquele incômodo e você não tem coragem de parar o que você está fazendo para ir lá orar. Olha, irmãos, eu já estou para gravar esse vídeo há um tempão e Deus está me cobrando. Aí hoje eu resolvi gravar, hoje, dia 19 de março de 2022. E Deus me cobrou isso. Eu estou pagando o preço por eu não ter falado isso antes. E por quê? Age no automático. Eu coloquei a voz de Deus na velocidade 2 ou 3, nem sei qual velocidade mais que tem. Eu não consegui ouvir. Eu não ouvi da maneira que ele estava falando, da voz mansa, suave que ele estava falando comigo. Eu ouvi rápido. E quando eu ouvi rápido, rapidamente também eu esqueci. É assim que nós estamos conduzindo a nossa vida hoje. No automático, tomando decisões precipitadas, não respeitando os nossos filhos não respeitando a gente, você sem autonomia dentro de casa, você frustrado, seu filho frustrado, você morto e seu filho morto dentro de casa, uma coisa terrível, igual esses zumbis que andam por aí. Então acorda, ouve calmamente, não tenha pressa. Se você não aguentar ouvir o vídeo todo, pausa ele e ouve de novo. Mas não haja como o mundo. O mundo está ensinando a gente a fazer tudo automático. Não haja como o mundo tem agido. Haja do jeito que Deus quer. Que você dedique a sua vida. Você vai orar a Deus 2 minutos? Dedique para Deus aqueles 2 minutos. Se entrega a Ele totalmente 2 minutos. O tempo que você tiver com Deus, dedica a Ele. Porque o dia tem 24 horas. A gente às vezes não se dedica nem 30 segundos. Quando você vai orar, talvez você ore pela comida. Se a pessoa não se alimenta de Jesus, amém. Aí, ó, nem eu entendi o que eu falei. Você não sabe, aí você engole a comida, não sabe nem o que está comendo, às vezes passa mal, porque a comida te fez mal, porque você nem consagrou a comida, nem você nem orou. E todas essas coisas, elas entram na nossa mente. Então eu vou falar, se você acelerou esse vídeo, o áudio dele para você ouvir, talvez você não entendeu quase nada do que eu falei, né? Porque o sistema está fazendo isso, a gente ficar robotizado. A gente fala assim, acabou. Quando você vê, você já assistiu um vídeo, até o meu esposo fala isso. Você recebe aquele... eu recebo muitas mensagens de pastores e tal, aí você ouviu... hoje eu já peguei minha cota, que eu já ouvi 5 mensagens, cada mensagem tinha 30 minutos, 35. Engraçado, né? Tem mensagem que dura 1 hora, 1 hora e meia, a pessoa fica ali. Por quê? Porque fulano é engraçado, porque conta piada, porque ele fala de coisas que você realmente quer ouvir. Mas quando você fala que Jesus está voltando, que seu filho está morrendo dentro de casa, aí você não quer ouvir, não. Porque nós estamos tão robotizados, nós estamos tão mecânicos, que as coisas de Deus passam batido, passam desapercebido, e você, é um algoritmo. Quando a palavra Jesus passa, o que seu algoritmo faz? Ele trava, ele tira, aí passa só a outra coisa. Jesus fica lá, em stand-by. Aí você tem que falar uma outra coisa, uma palavra que chama Deus, que aí você vai... Você entendeu o que eu tô falando? É muito mais sério do que a gente pensa. Nós estamos agindo no automático. Então, quando você acelera uma coisa, você não consegue distinguir a entonação, você deixa de conhecer a real essência. E a voz de Deus a gente não pode ouvir no automático, a gente tem que ouvir para a gente saber a essência, para a gente saber a raiz, sabe? Porque Deus é esse Deus presente, ele não fez o mundo, ele não criou o mundo no automático de qualquer jeito, não. A palavra de Deus fala que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Nós também temos que tirar um dia para descansar, sabe? De pegar nossa mente, tirar desse lixo eletrônico, dessas coisas todas e meditar na palavra de Deus. A gente tem que aprender a descansar no Senhor. E a gente tem que separar esses momentos, sabe, de descanso. Porque Deus também descansou. E é justo. Eu falei já, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas Deus é justo. E a justiça de Deus vem. E vem mesmo. Se você não cuidar do seu filho, se você não cuidar da sua casa, você vai sofrer as consequências. Então, meus irmãos, não se apressa a ouvir a resposta que você tem para dar, que você tem para ouvir do seu filho, que você tem para dar para o seu filho.
Não se apressem em ouvir a voz de Deus. Às vezes fica assim, a gente acha que o profeta tem que falar todos os dias, né? O fulano tem que gravar vídeo todo dia. É um tempão que eu fiquei sem gravar vídeo. Os profetas não eram usados todos os dias. Às vezes Deus demorava, às vezes, meses para falar, para dar uma outra revelação. E às vezes você vê lugares por aí que profetada atrás de profetada. E tá te enganando, tá? Dentro da igreja tem gente que tá enganando as pessoas. É só você ir lá em Mateus, lá que você vê o que acontecia no templo. Jesus ficava do lado de fora do templo. Porque dentro do templo estavam lá os sacerdotes cheios de pecado, acusando o fariseu. E aí? Aí você acha que dentro da igreja você está num lugar seguro. Não vai ler a palavra, não vai orar não para você ver o que acontece com você. Fica só bitolado naquele quatro paredes ali. E Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. E aí? Como é que está a sua vida diante de Deus? O que você tem feito para Deus? O que você tem preparado para Deus? Quanto do seu tempo você tem dedicado para Deus? E quanto do amor de Deus você falou para o seu filho essa semana? Hoje, você falou de Jesus para o seu filho? Você teve o tempo de falar assim, meu filho, minha filha, Jesus te ama. Meu filho, Jesus morreu numa cruz para salvar a nossa vida. Meu filho, está tendo guerra. Mas, isso é juízo de Deus. Porque na palavra de Deus fala que haveria guerras e rumores de guerra, que haveria peste, que haveria fome sobre a terra. Não engana seu filho não cria ele numa bolha, não faz como Jacó, né, ensinou sim, mas ele tentou criar José numa bolha, até que José foi conhecer a verdade. Não paga para ver. Cuide da sua arca enquanto é tempo. Faça para Jesus o que você fizer hoje, porque um dia tudo isso vai acabar e depois você vai dizer que foi tarde demais. Não espere esse tempo chegar. Busca Deus hoje. Fala para o seu filho hoje. Toma conta da sua casa, porque se você não tomar conta da sua casa, o diabo vai tomar. E ele vai destruir a sua casa, se é que já não está destruindo. Toma conta da sua casa. Ame a sua casa. Respeite cuide da sua casa. Você... fugiu a palavra agora da minha mente. Você precisa de ler os mandamentos e exercitar os mandamentos de Deus. Crê na palavra. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Agora, se você não tem amor por você não vai amar nem o seu filho. Porque se você não se ama, você não é capaz de passar esse amor nem para aquele que saiu de dentro de você, daquele que é o seu filho, né, com você como pai. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e Ele possa enriquecer a sua vida de todas as formas espirituais. Não se preocupe com as coisas deste mundo, em adquirir riquezas. A palavra de Deus fala que nós não vamos levar nada deste mundo, porque a traça, né, e a ferrugem corrói tudo. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Um dia nós vamos partir, não vamos levar nada deste mundo, nada disso aqui, tudo isso aqui vai ficar. Não acumula tesouro nessa terra. O tesouro que você pode acumular aqui é falar de Deus enquanto você tem vida, enquanto você tem fôlego. E mostrar para os seus filhos que Jesus está voltando e que você precisa dele. Você é dependente de Deus. Põe a sua casa em ordem hoje, agora. Ora com seu filho, começa a botar ordem. O inimigo vai lutar, mas você vai vencer em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa. Amém, meus queridos? Um grande abraço para vocês todos. Fiquem na paz.